Super obrigado por vocês estarem aqui com a gente, pelo esse bate-papo. O Thiago, eu acho que é um dos maiores especialistas em comportamento jovem, porque não está tratando esse tema agora, né, já está há muito tempo. Então, desde lá, a gente vai falar um pouco disso, desde a época de Editora Abril, por aí vai. E hoje tem uns podcasts que acho que é um dos maiores sucessos que a gente tem. Estamos bem. Você fale bastante sobre isso. E João, que dispensa um pouco a apresentação. Acho que é um dos ídolos do pop hoje em dia. Para a gente no Spotify, João é um super parceiro, mais de 100 milhões de streams, 3 milhões de streams semanais. Então, é um cara que está bombando. A primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, a gente sempre pergunta isso no Spotify, o que vocês estão ouvindo? O que você ouve? Eu tenho que ouvir tudo, né? Eu acho que faz parte do meu trabalho ouvir tudo e eu gosto muito, desde antes de cantar e desde antes de... Eu sempre gostei muito de ir atrás de novas músicas e descobrir. Eu amo ser aquele cara que fala, você conhece tal pessoa? Então, eu conheço há muito tempo, tá bombando agora, mas meio chato assim, mas eu gosto. E eu tô ouvindo muito MGMT, que é uma banda de 2008, 2009, de dois caras. Vocês conhecem? Conhece? Eles são muito bons. E aí caiu em uma playlist aleatória pra mim e eu lembrei, nossa, eles existem, porque eu fiquei muito tempo sem ouvir. E aí eu tô ouvindo eles há muito tempo, só eles. Que legal. Você é daquele, desculpa, que quando você pega uma música que você gosta, você fica ouvindo Fico sem parar? obcecado um mês, e aí mudou a obsessão, eu vou pra próxima. O que você está ouvindo? Já vão confirmando a tendência do retrô, né? Tô totalmente renascido. Tô ouvindo o último álbum da Beyoncé todo dia. É o que tá bombando. E aí aqui no os Spotify. desdobramentos que vieram desse lançamento e que vão de encontro ao que a gente tem falado sobre esse aspecto retrô, essa visita ao passado, que é um resgate da música house, um resgate das artistas que ela menciona no rap no remix que ela lançou com o Vogue da Madonna. Então, eu acho que a Beyoncé também entendeu um pouco desse caldo cultural e de como essa geração se interessa por esse movimento e fez esse resgate, deu super certo. Tá todo mundo ouvindo. O que você vê de diferença desse público, dos jovens 10, 15 anos atrás, dessa geração Z, para você, o que é mais marcante? Mudou demais, porque retomando essa história da tríade internet, celular e rede social, isso modificou a vida de todos nós que somos contemporâneos e estamos vivendo nesse momento. Mas, em especial, o jovem que já nasceu nesse rolê, eu consigo pensar em 3 coisas principais. Essa questão da horizontalidade na comunicação. Então, é assim, estou conversando com você em pé de igualdade, não interessa se você é um puta refri famoso, eu sou apenas um adolescente. Eu acho que um outro aspecto importante também, bem como todo mundo é um potencial criador de conteúdo, né? Então é assim, sei lá, vou lançar um suco de laranja, não sei, pensa a campanha, aí de onde veio a laranja? Aí pergunta para Paula Carosella se essa laranja veio da horta lá do Limbo das Artes. Aí mobiliza todo mundo, decide, posta a arte, tuita a arte, tá a campanha pronta, entra lá a Francisca, 15 anos. Apesar de chamar Francisca, ela tem 15 anos. De madrugada, acordada, porque ninguém dorme com esse luz da tela o tempo inteiro, comenta laranjas, prefiro, sei lá, melões. Posta uma foto da Gretchen. Ela engajou já. E eu acho que isso leva a gente para um terceiro momento, que é, a partir do momento que eu tenho uma história para contar, como que você vai contar essa história junto comigo, né? E como eu vou participar da sua história também. Então, existe uma cobrança, e aí se a gente conseguir colocar isso de uma forma bastante objetiva, é quase uma relação de custo-benefício. O João, o Thiago está falando sobre essa história de todo mundo criar conteúdo, né? Eu queria falar um pouco sobre a gente estava falando agora de Beyoncé, criadores acessíveis, mas eu acho que é legal, assim, quando a gente fala de todo mundo criar conteúdo, você é um exemplo disso, né? Quando a gente pensa a tua história, você é um cara que começou a gravar vídeos e compartilhar os vídeos e começou a interagir, pessoas começaram a conhecer, a falar. Conta pra gente como é que foi um pouco esse começo. E você imaginava que ia chegar, ia ter o impacto que você tem hoje? Imaginava. Não, eu queria muito, obviamente. Eu estava na faculdade de publicidade e eu terminei. Você é publicitário? Você é do time? Sou então, publicitário. Me formei. Porra. Me formei em 2019. E
Na faculdade eu já cantava e quando eu mudei para São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, um dos meus objetivos era cantar. Então, a faculdade para mim no começo, na inocência, era só um ingresso para São Paulo, então eu me esforcei muito para passar. Mas quando eu cheguei aqui, eu sabia que todo aquele universo que eu estava inserido ia me ajudar muito na minha carreira. Então, eu acho que muito mais do que o conteúdo ali, eu conheci pessoas que trabalham comigo até hoje. E a gente, quando eles souberam que eu cantava e que eu queria fazer um plano, queria começar, eu não tinha muito. É um mercado que, ainda para as pessoas que não participam do mercado da música, é um mercado muito fechado. E que as pessoas não entendem muito bem como funciona e não sabem muito bem como entrar, quem chamar, não tem um lugar que você manda um currículo ou que você fala com alguém. Então eu era maníaco de pegar, sei lá, encarte de CD, ir lá atrás, ver o e-mail das pessoas e mandava para todo mundo. Ah, é? O cara lá na Suécia, sei lá, eu mandava, olha aqui minha demo, uma demo horrível. E você imaginava que a tua audiência fosse uma audiência tão jovem, que você ia se conectar tanto com os jovens, até com a gente estava conversando lá atrás, com adolescentes, com as crianças, que você ia virar esse ícone? Então, apesar de publicitário, e apesar da gente ter tido um planejamento, obviamente, e existe até hoje, eu nunca pensei muito, eu quero fazer música para esse público, ou eu quero falar com esse público. Eu só fui fazendo e eu acho que esse público se identificou muito comigo justamente por isso. Porque eu não tinha muita pretensão em, eu quero fazer a música do momento, eu quero falar sobre o que está se falando no momento. E é óbvio que eu me preocupo com o sucesso, óbvio, me preocupo com a parte comercial, ela é muito importante para mim. Mas eu acho que eu sabia que não daria certo caso eu não fosse muito honesto. Eu acho que essa honestidade nos temas que eu falo, da forma que eu falo e, enfim, de contar uma narrativa, sempre foi o que atraiu muito esse público. Inesperadamente, não era uma coisa programada, mas eu acho que é justamente por isso, porque é muito cru, assim, é a história da minha vida, é isso. Eles se identificam muito com muitas coisas que eu vivo, e eu acho que a minha capacidade de transformar esses temas e coisas num universo que eles, talvez, quando entrem ali, falar, ok, então essa resolução do pensamento que eu estava tendo, eu não estava sabendo muito bem me encaixar, sabe? Então, eu acho que é um acidente no sentido de não é programado, mas eu acho que essa é a razão pela qual eles gostam de mim. Que legal. Thiago, eu queria perguntar para você agora. Uma das grandes. A gente está vivendo um boom de podcasts. O Brasil, ele é, para vocês não sabem, mas tem alguns dados, o Brasil é o terceiro país do mundo em ouvintes de podcast. A gente está falando só que a gente é atrás de China e Estados Unidos. Acho que pela maturidade que a gente tem, assim, a gente tem essa paixão pelo áudio e o brasileiro adora isso. Quando a gente fala de geração Z, 18 a 24 anos, pelo menos eles ouvem pelo menos um podcast por semana. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que é um ponto de atenção para todos nós, e quando a gente fala de temas, esse é um dos que mais cresce no Spotify. Assim, não só no Brasil, como no mundo, a gente teve um crescimento de mais de 111% de buscas por temas de saúde mental. A gente viveu aí 2 anos que foram muito complicados para essa geração de pandemia. E uma das tendências que a gente fala aqui é da audioterapia. Então, assim, o que essa geração fala é que, de certa forma, o podcast é uma sessão de terapia para eles. Sim. E você trabalha um pouco isso. Eu queria, o que você acha que está por detrás disso e quais são os principais dilemas que você vê nessa geração? Eu acho que o podcast tem uma natureza de conversa ao pé do ouvido muito legal, né? De você fazer outras coisas e ter aquela pessoa conversando com você, apesar da voz dela, às vezes. Né? Mas, pelo menos é o feedback que eu recebo. Você me acalma, eu acho difícil de acreditar. Mas havia uma percepção, principalmente quando a gente construiu a ideia do Estamos Bem, de que havia uma demanda dessa geração em discutir saúde mental, porque é uma geração que lida de forma menos preconceituosa com esse tema. Já isso, inclusive, no universo de pré-pandemia. Então, se falava sobre ansiedade, sobre depressão, com menos tabus do que a nossa geração, né? Do que as pessoas que estão aí mais ou menos mais na nossa idade. Então, havia uma predisposição de falar sobre isso, uma necessidade, uma vontade, uma visão menos preconceituosa do tema, e também havia uma necessidade muito por conta dessa realidade que a gente vive, e aí
10 especialistas em saúde mental, com foco em jovem e adolescente, vão dizer mais de uma vez que a combinação celular, rede social e internet colocou essas pessoas em situação de fragilidade em termos de saúde mental. Legal. E pegando um pouco desse gancho de conversar e que você falou dessa história de todo mundo vivendo aí no mundo de Truman, João, tem uma coisa que a gente estava conversando, até conversando com o seu time, a gente preparando um pouco como é que ia ser. Foi muito curiosa para mim, que eu achei muito interessante, talvez seja uma das características do teu sucesso, de que a gente vê hoje todos os artistas que começam a ascender, a ganhar uma estrutura, você entra numa máquina e você começa a ter um monte de gente do seu lado te preparando, te estruturando para você preparar o show, para você cuidar da rede social, para você preparar do que você vai vestir, de onde você vai associar ou não. E você, pelo que eu sei, é um cara que você não deixa ninguém mexer nas suas redes sociais. Não deixo. Você é um cara que está ali olhando, conversando, respondendo. Deve dar um trabalho desgraçado, como o Thiago falou. Deve dar muita dor de cabeça, não sei como você administra isso. Eu queria entender o porquê e como que é esse dia a dia. Dá um trabalho, mas eu entendo, eu acho que pra gente, eu acho que essa é um pouco a diferença de percepção, que a minha adolescência não foi com celular. Rede social para mim não era uma coisa estruturada ali que... Então eu acho que muitos dos artistas que não tiveram isso entendem rede social como uma plataforma. E eu acho que para a galera que nasceu com isso na mão, não é só uma extensão de quem eles são para o mundo. Então eu acho que na cabeça, isso é uma coisa muito do que eu penso, não tem embasamento algum, mas muito disso para eles é não entender que um artista que trata uma rede social como algo institucional soa como não natural, porque não faz sentido que algo que é um meio de comunicação corriqueiro entre eu e meus amigos, entre eu e minha família, entre eu e o mundo inteiro, seja tão natural, seja algo de pessoa para pessoa, o artista que eu quero conversar de pessoa para pessoa, e tratar isso como uma maneira institucional, eu acho que é muito fora da realidade, eu acho que é muito como a gente se comporta com rede social e como a geração Z se comporta com rede social, eu acho que essa é a principal diferença. Uma das coisas que a gente vê dessa geração, e que está no relatório também, é o que a gente está chamando aí de alter ego sonoro. Que não é só sonoro. É um alter ego que se expressa de diferentes formas, e acho que a rede social, como você colocou, é um bom exemplo disso. Essa é uma geração que ela pode ser uma no que ela pode ter diferentes gostos musicais, ela pode gostar do João, pode gostar de sertanejo, pode gostar de New Order, mas pode adorar futebol. Assim. Não é porque você gosta de uma coisa que você deixa de gostar de outra. Ela tem essa multifacetada. Como que é isso para você? E eu acho que você representa muito isso também, né? Você, acho que a identificação que essa geração tem com você tem muito a ver com isso também, porque você, nas suas músicas, você canta para eles, você traz um pouco disso, de que você pode ser mais de uma coisa. Você pode ter diferentes papéis na sociedade. Como que você vê isso? E faz sentido isso que eu estou perguntando para você? Faz muito sentido. Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho aprendido com a minha carreira é o sentimento de pertencimento. Eu acho que é o que move o mundo. Assim. É o maior sentimento do mundo que quebra qualquer tipo de outra ligação. Então, eu acho que muito da minha carreira se desenvolve por isso, pela comunidade que a gente criou e como isso se desenvolve nos shows e como isso se interliga com as músicas e como isso tem a ver com a minha vida. Eu acho que eu criei um espaço para as pessoas serem muito livres. E eu falo muito isso no show. E muitas daquelas pessoas, quando estão ali, é a primeira vez que elas veem pessoas que se parecem muito com elas. E que têm sexualidades parecidas com as delas. E que falam de... E às vezes não são da mesma geração, não são iguais. São pessoas que estão experimentando aquilo pela primeira vez. Então, eu já dei uma volta gigante na sua pergunta. Não, você respondeu. E você percebeu que eu fui numa estrada aqui que abriu outra porteira. Mas é exatamente isso. Né? Mas eu acho que, de tudo isso,
o que eu acho que é a minha mensagem final é que o sentimento de pertencimento é a coisa que é a mais foda do universo. Então eu queria perguntar um pouco para vocês, assim, o que vocês veem, qual que é o caminho? Não tem fórmula de bolo aqui, mas tem caminho, assim, o que vocês acham que as marcas deveriam fazer para se aproximar e para se conectar mais com essa geração? Mas se eu pudesse dar uma dica, seria entender que, e eu acho que às vezes o mundo adulto comete esse erro, que é parte do pressuposto que porque essa geração nasceu familiarizada com a tecnologia, né, uma geração que já nasceu nas redes sociais, ela está instrumentalizada para lidar com elas. E não está. Né? As redes sociais se tornaram parte do nosso dia a dia e a gente vive dentro delas, mas parte do mundo adulto, parte do compromisso do mundo adulto com essas novas pessoas, esses jovens, é prepará-los para esse mundo. Né? E a internet, por si só, não faz isso. Não é porque o cara sabe apertar 3 botões e postar um vídeo no TikTok que ele entende da vida. Eu acho que o nosso filtro é entender se a marca, se eu faria parte daquela marca, se eu seria o dono daquela marca. Se ela falaria por mim, se eu não estivesse falando, porque ela é uma extensão do meu trabalho. Então, eu acho que esse é o meu primeiro filtro. Eu não me associaria a nenhuma marca que vai contra absolutamente nada do que eu tenho de princípio. Então, esse é o primeiro filtro. Mas eu acho que as marcas que estão mais perto, e eu acho que tem muito a ver com o que eu disse antes, sobre essa questão do pertencimento e do nicho, e de você entregar para a pessoa aquilo onde ela vai se sentir parte. E eu acho que as marcas mais fortes nisso não estão tão preocupadas em falar, em postar um meme, em postar um... Eu acho que criou-se um vício muito grande disso. E é óbvio que essa extensão é uma parte que existe realmente do mercado e que faz sentido em muitos... Mas, às vezes, um post viralizado de uma marca que usou um meme para fazer alguma coisa não significa que as pessoas vão se relacionar com aquela marca a partir dali. Pode ser só que foi um meme que elas gostaram e passaram. Eu acho que o tempo das marcas é muito diferente do tempo dos consumidores, principalmente da geração Z. Gente, super obrigado pela transparência, honestidade, acho que foi demais. Muito obrigado. Obrigado vocês todos por terem vindo também. Lembrando só que esse é um evento que a gente está fazendo em parceria com a Fast Company, por isso que a gente está gravando. A gente vai depois ter alguns vídeos sobre os momentos especiais desse evento, que a gente vai compartilhar na rede, compartilhar com vocês. Então, muito obrigado de novo por vocês terem participado e por terem vindo. Valeu, gente. Obrigado.